Olá, tudo bem com você? Estamos iniciando mais um episódio da Alô Criançada e agora, no mês de agosto, em especial do Dia dos Pais, nós teremos alguns programas falando sobre paternidade. Hoje eu trouxe aqui um super pai, um grande amigo meu irmão Neto. Obrigadão, Neto, por ter vindo. Eu que te agradeço pelo convite, Juliana. Estou muito feliz de estar aqui com Que você. bom. Nós vamos falar hoje sobre paternidade, vamos falar sobre a vida do Neto, o Neto filho, o Neto esposo, o Neto pai. E eu quero te chamar, né, a participar com a gente, porque nós não estamos aqui para ditar regras, para falar que somos perfeitos, que somos maravilhosos. Estamos aqui para trocar informações, para trocar experiências. E de repente, uma palavrinha que nós dissermos aqui pode te ajudar a virar o jogo. Então, é isso. Hoje nós vamos falar sobre paternidade. Fica comigo, eu vou para um breve intervalo, eu volto logo em seguida com o nosso tema principal. Não vai embora, fica aí. O Brasil chega às eleições de 2026 com um eleitorado maior. Mais de 158 milhões de brasileiras e brasileiros estão aptos a votar no dia 4 de outubro, primeiro turno. Segundo os dados divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, São Paulo segue como o maior colégio eleitoral do país, ou seja, reúne mais de 34 milhões de eleitoras e eleitores, representando 21,48% do total. Em seguida, aparecem Minas Gerais e Rio de Janeiro. Também houve um aumento do eleitorado no exterior. Agora, em 2026, quase 919 mil eleitoras e eleitores vão poder votar fora do Brasil. Este ano, a maioria do eleitorado se concentra nas idades adultas, de 40 a 44 anos, com mais de 15 milhões de pessoas, 10,08% do eleitorado nacional. Já as pessoas com 60 anos ou mais somam quase 38 milhões do eleitorado. E mais de 3 milhões de eleitoras e eleitores com até 18 anos estão cadastrados para as eleições de 2026, o que representa 2,25%. As mulheres seguem sendo maioria, representando 52,8% do corpo eleitoral. As estatísticas também revelam avanços no preenchimento da autodeclaração de raça e cor, tornando o cadastro eleitoral mais diverso e reduzindo significativamente o número de registros sem essa informação. E olha só, o eleitorado indígena chegou ao patamar de quase 288 mil votantes. Voltamos? Falei que era rápido, era só um intervalo. Hoje eu tô aqui com o Lázaro Neto, mas eu nunca chamei ele de Lázaro, então vai ficar Neto mesmo. Neto, assim, você é um paizão, né, nesses quase 3 anos da Duda, mas eu quero falar, assim, como que foi até você chegar aqui? Podemos falar, por exemplo, são quantos irmãos? Tá, Sua família? Dá um apanhado pra vamos gente. lá. Eu tenho uma irmã, somos um casal de filhos, e sou filho de pai e mãe separados, e até que sendo pai tem sido uma das melhores experiências que eu poderia ter na vida. Com relação à minha irmã, nós temos um relacionamento muito bom, muito bom. É a pessoa que me manda a primeira mensagem do dia, normalmente é da minha irmã. Quem é o mais velho, você ou ela? Não vou falar disso não de idade, né, porque senão você Ah, quem vai nasceu descobrir, primeiro? tá. Eu sou mais velho, eu tenho 38 anos, ela tem 37, nossa diferença é só 1 ano de idade. Hum. Nós somos bastante unidos, e nossa relação desde pequeno e até hoje foi bem consolidada. E eu tento passar essa relação, mesmo a Maria Eduarda não tendo irmão ainda, eu tento passar essa relação de irmão, ela vendo o nosso exemplo, meio da minha irmã, de como vai ser ela no futuro tendo um irmão.
E a minha relação com a minha família é excelente, principalmente com a minha irmã. Muito Uhum. boa mesmo. E você falou que você é filho de pais separados, né? Aham. Seu pai saiu de casa, você tinha que idade? Então, quando meu pai separou da minha mãe, eu tinha 7 anos de idade, olha. 7 Isso, 7 anos. anos de idade. Eu vivi alguns problemas de paternidade por conta disso, e eu vejo que essa geração é uma geração que vive esse problema de paternidade, principalmente crianças que vivem relação de pais e mães separados. Uhum. Graças a Deus, mesmo vivendo essa relação de ter pai e mãe separados, meu pai não foi aquela pessoa que, e nem a minha mãe também, que nos afastou um do outro, Uhum. né? Nem minha mãe afastou do meu pai, a gente do meu pai, e nem meu pai afastou a gente da minha mãe. Minha mãe, pelo contrário. Ela Mesmo, prezou pela relação de mesmo vocês. com todas as dificuldades, mesmo com tudo que ela passou de ruim, que uma separação traz, Claro. ela sempre fez questão de fazer com que a gente fosse presente na vida do meu pai. Uhum. E hoje eu vejo que nesse século, os pais separados é um grande problema. A gente tem exemplos na família mesmo, onde as pessoas se separaram e os pais, normalmente o homem tem mais essa cultura de querer descontar nos filhos depois que uma relação não dá certo. Uhum. Então eu vejo que isso hoje, hoje no século é um problema, se tratando de paternidade. Na minha época foi um problema porque nós somos de 80, então nós pegamos toda a Uhum. geração, né, de sem internet, sem telefone, a gente absorvia muito mais essas informações da realidade do que estava acontecendo de uma separação do que talvez uma criança hoje. Uma criança hoje ela absorve mais a falta do que a real situação do problema de ter um pai e uma mãe separada. Na minha época, a gente viveu o mesmo problema, Uhum. que foi ver minha mãe criou a gente sendo empregada doméstica, criou a gente em escola pública, ficando na casa de muitos Uhum. parentes para ela trabalhar, mas nunca faltou amor, nunca faltou carinho, nunca faltou respeito, e isso fez com que eu chegasse até aqui hoje, sendo pai e querendo continuar esse legado com a Maria Eduarda. E assim, nunca faltou a figura masculina, né, na sua vida, né? Você teve contato com seu pai. Quando que seu padrasto entrou na sua vida? Não, na verdade, a figura masculina nunca faltou, mas a figura de paternidade de pai faltou, né. Uhum. Eu tive um tio Geraldo, você até chegou a conhecer Uhum. ele. O tio Geraldo foi uma pessoa que ajudou minha mãe na época que minha mãe se separou do meu pai, foi uma pessoa bem presente na nossa vida, então, minha mãe saía para trabalhar, a gente ficava na casa do meu tio, Uhum. minha mãe chegava à tarde, a gente estava lá, ele levava a gente na escola, então a gente sempre teve a figura de um homem, mas não de um Cuidando. pai, Uhum. cuidando. Minha mãe, depois de muitos anos separada, ela casou com o pequeno, que você também conhece, uma Uhum. pessoa maravilhosa, que foi a pessoa que terminou de cuidar da gente. Vocês tinham que idade quando ele chegou? Eu acredito que acho que 10, entre 9 e 10 anos de Uhum. idade, mais ou menos. Então o pequeno chegou, terminou de ajudar minha mãe a criar a gente. É uma pessoa, assim, fantástica, é uma das pessoas de melhor coração que eu conheço na vida. Hoje por conta dessa idade nova, 10 anos, eu só tenho um arrependimento do pequeno ter entrado na nossa vida e não ter aprendido a chamar ele de pai. Porque, de fato, ele foi um pai. E é incrível, porque ninguém olha ele com aqueles netos e não diz que ele é avô. Nunca, nunca. Ninguém Ninguém fala. acredita. Nunca, nunca, nunca. Se você pegar os netos dele de sangue hoje e colocar junto com a Maria Eduarda, junto com o Davi e com a Luísa, você vai falar assim, não, é neto dele. Não tem diferença E se nenhuma. você vê nossa relação junto, você vê a minha relação com o pequeno, a minha relação com meu pai, você vai ver que a minha relação com ele é mais de paternidade do que com meu pai. Não que eu não ame meu pai, não é nada disso. É a questão do afeto mesmo. Eu Claro. costumo dizer que a separação, principalmente para uma criança de 7 anos de idade, ou qualquer idade que seja, mas principalmente uma criança de 7 anos na nossa época, que é bem diferente da geração de hoje, ela traz algumas consequências. Por exemplo, se você me perguntar, Neto, você ama seu pai? Claro que eu amo meu pai. Mas o afeto de paternidade é diferente do afeto que eu tenho com o pequeno. Por exemplo, e não me entendam mal quem está ouvindo isso. Claro. Quando eu faço alguma coisa para o pequeno, é diferente de quando eu faço para o meu pai. Eu faço porque é meu pai, entende? É meu pai, eu tenho que fazer. E o pequeno não, a gente faz porque ama de uma forma especial, de uma forma mais afetiva, Uhum. entende? Então isso é consequência de uma família desestruturada por conta de uma separação. E com 7 anos de idade, criança naquela época, nós somos mais ou menos da mesma Uhum. geração,
Até com 15 anos a gente andava descalço na rua, Com certeza. né? Hoje, você vê, nossos filhos não andam descalço. Não, eles A não- Maria Eduarda, você vê, não vai com qualquer roupa pra igreja, por exemplo. É. Na nossa geração era diferente. Com 15 anos andava descalço na rua. Então a gente acaba que tinha mais aquele sentimento de realidade do que as crianças de 7 anos de hoje. Então, assim, com 7 anos, pra você ter noção, eu aprendi a fazer comida a primeira vez sozinho. Com 7 anos de idade, cuidando da minha irmã e de mais 2 primos. Com 7 anos de idade. A minha sobrinha com 15, agora que tá aprendendo a fazer as coisas. O Miguelzinho tá com quantos anos? 10, Já sabe fazer comida? sabe? É uma exceção. Mas o Miguel é uma exceção, na verdade. Né? O Miguel é uma exceção. A gente acompanhou o crescimento ele não dele. passa fome mais não. Mas hoje, uma criança de 7 anos de idade não faz comida. Na minha Não. época, eu tinha que fazer, porque ou fazia ou esperar a minha mãe fazer. Muitos nem chegar. calçam o próprio calçado. Exatamente. Então, assim, a falta do meu pai trouxe coisas boas, mas trouxe muitas coisas ruins também. É porque, assim, quando a gente fala da ida do pai que foi embora, e às vezes as pessoas falam assim, mas meu pai foi embora, minha mãe deu conta, eu não morri. Tudo bem. A maturidade, ela tem o seu lado positivo, né? Então você amadureceu antes da hora. Sim, bastante. Mas não quer dizer que não tenha deixado marcas. E as marcas ficam. Só que cada pessoa lida com a marca de uma forma diferente. Mas, por exemplo, a gente falando do seu padrasto. Ele entendeu, uma coisa que eu sempre falo aqui no programa, que o amor é uma decisão. As pessoas tendem a achar que o amor é uma consequência biológica. Tipo, meu filho saiu de mim, logo em seguida, por causa disso eu o amo. Não é. O amor é uma decisão, né? E vocês decidiram amar um ao outro, vocês decidiram cuidar. E o amor também, ele gera em nós uma responsabilidade. É muito daquilo que Jesus falou. Nós devemos amar a todos. Eu não desejo que o seu João, dono da padaria lá de Manaus, morra. Ele é um ser humano como eu desejo. Sim. E se eu pudesse fazer alguma coisa para esse seu João da padaria, eu faria. Mas quando a gente fala do gostar, a gente entende por que Jesus tinha 70 discípulos, mas tinha 12 que eram chegados, e dos 12 tinha 3 que eram mais próximos dele, né? Então, o amor, ele é uma decisão, assim como a paternidade é uma decisão. O pequeno, ele decidiu paternar com vocês. E a gente também, quando minha mãe começou a relacionar com ele, a gente decidiu aceitar ele como a figura de pai. De autoridade. De autoridade, tanto é que o pequeno a gente pede bênção, igual pediria para um pai. A gente ia sair, avisava quando ia sair, quando ia chegar, com quem estava. Então, realmente, ele foi essa influência paterna. Você tocou num assunto muito bacana, que é sobre o amor, né? Que o amor, ele é uma decisão. Ninguém joga um pozinho mágico lá e você não tomando. Né? Igual no relacionamento entre homem e mulher. Quando a Maria Eduarda nasceu, até que a ficha cai, que você é pai, demora um tempo. E seu filho não nasce, você já tá amando seu filho. As pessoas têm pelo menos comigo é assim, né? Não sei se eu sou uma exceção, mas você sabe que tem um menino dentro da barriga da sua esposa, você sabe que é uma filha, no meu caso, você viu nascer, mas não nasceu e você já tá amando como filho. Você tem um sentimento de amor que está sendo gerado ali, aí quando a ficha cai, fala, nossa, eu tenho uma filha. Aí com o passar do tempo, trocando fralda, cuidando, o amor ele vai crescendo. É exatamente isso que você falou, o amor ele é uma construção. Então, na figura paterna, o pequeno, por exemplo, que já veio sendo pai de outras 2 meninas, ele construiu esse amor ao longo do tempo com a gente. Já o meu pai, mesmo tendo convivência com até os 7 anos de idade com ele, mesmo estando junto, ele não estava presente. Então, mesmo com 7 anos de idade, a gente, tendo ele em casa, não tinha essa figura paterna de amor. Para você ter noção, quando meu pai se separou da minha mãe, eu devo ter ficado mais ou menos uns 3 anos sem falar com ele. O tanto que isso me feriu, assim, ver minha mãe passando o que passou. E já tinha situações, hoje mais meu pai a gente tá bem resolvido, graças a Deus, eu amo meu pai, a gente tem relação, eu amo quando ele tá com a Maria Eduarda, inclusive é a cara dele, minha filha é a cara, eu sou preto e minha filha é loira, do olho azul, cabelo loiro, cabelo enrolado, ninguém fala que é minha filha, eu falo assim, parece com meu pai, então eu tenho que andar com a foto do meu pai no bolso, e é uma bênção, mas assim, isso
trouxe tantos traumas lá atrás que quando a gente ia na casa da minha avó, meu pai entrava por uma porta e saía por outra. Então, Difícil, né? hoje, sendo pai, e os pais que estão assistindo, eu tenho uma frase que quando eu vou conversar com outras pessoas da minha idade, que às vezes, por conta da relação de igreja, de liderança de igreja, e das pessoas, graças a Deus, ver meu casamento como é meu relacionamento com a minha filha, com os amigos, com a liderança da igreja, enfim, a vida da gente como exemplo um todo, eu sempre digo assim, na nossa época, uma barriga não segura um homem, mas um filho restabelece um casamento. Então, assim, às vezes a pessoa está com problemas no casamento e um filho pode mudar isso. Um filho pode gerar uma transformação para falar assim, não, eu não posso abrir mão da minha família porque hoje não é só mais sobre mim. Uhum. Então, se meu pai tivesse esse pensamento lá atrás, talvez ele não teria separado da minha mãe, Uhum. né? Não é uma barriga que está me segurando, não, é a minha família. Eu tenho 2 filhos. É um Então, pedaço de mim, né? eu não posso errar, entende? Então, assim, hoje eu vejo e eu trabalho isso todos os dias nesse sentido, que o meu pai errou comigo lá atrás, eu não posso errar com a Maria Eduarda, porque eu sei dos traumas. Eu sei o quanto custou para mim curar tudo isso, viver tudo isso, as necessidades, as ausências que a falta de um pai fez na minha vida. Você teve que juntar os cacos, né? Exatamente, juntar os cacos. E eu sou de uma geração que, assim, nós somos de uma geração que a gente viveu tudo. A gente viu a chegada da telefonia, depois a chegada do celular, a internet. Eu fiz curso de datilografia. Eu também fiz. Você lembra disso? A SDF. Tinha uma vizinha que ela tinha uma máquina, ela falava assim, vem cá, precisa aprender uma profissão. Ela colocava lá o menino da rua, ia tudo datilografar então nessa a gente máquina. viu tudo isso acontecendo. Então a gente tinha algumas coisas que, no meu caso de ser filho de pai e mãe separados, que isso trouxe alguns cacos, como você própria disse, que a gente teve que ir juntando. E para hoje ser o que a gente é, muitas pessoas inclusive, isso também não é regra, porque eu tenho amigos que os pais ficaram juntos, ficaram casados, que estão totalmente desestruturados hoje. Então, hoje nós como cristãos, nós sabemos que a base de tudo isso, tanto para uma família que hoje está estruturada, ou que está junto, ou que chegou a se desestruturar, é Jesus. Então, a minha mãe, por exemplo, ela, mesmo separada do meu pai, ela sempre criou a gente no caminho. É o que Provérbios diz, né? Ensina o seu filho no caminho. Quando ele estiver adulto, ele jamais vai desviar. Então, minha mãe sempre criou a gente no caminho. Então, isso serviu muito também para juntar os cacos e a gente não se desviar. E hoje eu tenho a maturidade de ter uma família, de ter uma filha e a cabeça que eu tenho hoje como pai. Vamos falar mais um pouquinho sobre essa fase da paternidade, mas nós vamos para um breve intervalo, nós voltamos logo, logo. Não vai embora, fica aí, eu já volto. Calendário Eleitoral 2026. De 20 de julho a 20 de agosto, os grupos específicos de eleitoras e eleitores que podem solicitar à Justiça Eleitoral autorização para votar em outra sessão ou local de votação são pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, indígenas, quilombolas, integrantes de comunidades tradicionais e residentes de assentamentos rurais, militares e agentes de segurança pública que estarão em serviço no dia da eleição, além de magistradas, magistrados, servidoras e servidores da Justiça Eleitoral e integrantes do Ministério Público Eleitoral em atividade na data da votação, presas e presos provisórios, adolescentes em unidade de internação, além de pessoas em situação de rua. Voltamos? Falei que era rápido. Neto, eu não sei se você se lembra, que eu lembro que assim que você casou, você falava assim, por mim a Aba engravidava na lua de mel, já voltava grávida e tudo mais. Era. E a Aba enrolou. Me enrolou. E um dia eu te falei, quando eu fiquei sabendo que a Aba estava grávida, eu falei assim, depois que ela nascer, você não vai lembrar da vida antes dela. Concretizou ou não? Então, tem algumas coisas, e a gente vai aprendendo no decorrer da paternidade,
que realmente é verdade. Parece que ela sempre Sabe aquele existiu. negócio assim, que pai e mãe falam assim, quando você tiver seu filho, você vai saber o que que é. Aham. É exatamente isso. Eu lembro exatamente da sua fala. A igreja era na S6 na Uhum. época. Eu sempre quis ser pai, sempre desejei demais ser pai. E sempre quis ser pai de menina, e Deus me agraciou com isso. E se ele quiser mandar outro, eu quero mais uma. É bonitinho E a demais. Ábia sempre foi relutante, mas eu entendo, a mulher ela carrega toda a carga, né? Uhum. E a gente conversou muito sobre isso, e você foi uma das pessoas que sempre disse, não, você vai ver o tanto que vai ser bom ser filho. Eu não lembro, a gente sabe o que aconteceu, mas não Uhum. lembra. É como se a vida da gente existisse depois que o filho nasce. É desse Então, a jeito. partir daquele momento, parece que o que aconteceu lá atrás, se você senta para conversar com alguém, você vai lembrar. É a vaga lembrança. Mas sentido só faz da agora para frente, né? Depois que a Maria Eduarda nasceu, que a vida realmente foi fazer sentido pra gente. E a melhor coisa da vida foi a Maria Eduarda. E veio no momento certo, na hora certa para Claro. a Ábia também. E como eu disse, a mulher ela carrega toda. A gente tem o trabalho de trabalhar, né, como homem, de levar o sustento para casa, de dar amor, dar carinho também. Mas a mulher é que levanta de madrugada na maioria das vezes, Uhum. que tem toda a carga de cuidar de um filho. A Maria Eduarda mamou até os 2 anos, pra você ter noção. Então eu entendo o medo da Ábia. E hoje ela já não tem mais medo, assim, hoje ela Uhum. tá mais aberta. E graças a Deus ela veio de uma família muito estruturada, o pai mais a mãe juntos até hoje, graças a Deus, muito estruturado. Então acho que era mais um medo interno. E hoje a gente conversa muito sobre isso, de como que era a nossa vida antes da Maria Eduarda. Não fazia muito sentido, não. Não, o Miguel, quando ele chegou, eu já tinha quase 4 anos de casado. Parece que, assim, são flashes esses primeiros 4 anos, mas o que você falou, assim, que o amor você falou, assim, que é seu filho, você cuida, mas o amor vai construindo. Quando o Miguel nasceu, eu fiquei dias indo lá no berço, aí eu olhava ele, via lá, eu acordava de madrugada, às vezes ia lá olhar, falei: "Gente, é verdade, É, eu sou é, mãe". é. Aí, às vezes, eu estava conversando com as pessoas, falava assim: "Meu filho", eu falei: "Meu filho, filho". Gente, eu tenho um filho! Exatamente. E levou muito tempo, e teve um dia que eu estava na cama, eu falei assim: "Oh, e se tudo isso tivesse sido um sonho?", que é bom demais, É muito. né. E assim, eu acho que o maior medo da Ábia quando a gente foi ter a Maria Eduarda foi exatamente isso, que a Ábia deixava as plantas morrer, sabe? Se ela não ia deixar a Maria Eduarda, ela não ia deixar a Maria Eduarda viva. Mas, graças a Deus, ela é uma mãe excelente. Mas o amor de pai é construído, não tem jeito. Você não. Parece que assim, é igual você falou, você acorda de madrugada pra ver o menino, você tá respirando. Aí você fala, nossa, eu tenho um filho. Aí você vai trabalhar, aí você começa a sentir saudade, querer voltar logo para casa. Aí é onde o amor e a paternidade vai sendo gerado. E não tem explicação, ser É pai uma não tem decisão explicação. diária. E assumir a responsabilidade da paternidade, né? Uhum. Porque o que a gente tem muito hoje no nosso meio são pessoas que têm filhos e jogam os meninos para qualquer um cuidar. Pro avô, pra A avó. Hoje, terceirização. graças a Deus, a gente tem uma rede de apoio muito grande, que é meu sogro e minha sogra, minha família também, mas mais meu sogro e minha sogra, até porque a gente mora perto, que cuida da Maria Eduarda por conta de a gente trabalhar. Mas ter uma rede de apoio é diferente de jogar a Totalmente responsabilidade, né? diferente. Então, assim, é maravilhoso. A nossa rede de apoio é muito boa, muito boa. Eu quero só tocar no assunto que você falou sobre descobrir de paternidade, uma coisa que você falou também. Tem 2 pessoas que falou 2 frases pra mim que na verdade 3 pessoas. Você falou, uma outra pessoa confirmou e uma outra pessoa que teve filho também antes de mim, que foi a Aline. Uhum. Ah, não existe fórmula para criar filho. Não. Não existe fórmula para criar filho. Todo dia você descobre que você tá aprendendo alguma coisa. E aí você sempre falou uma coisa assim, Neto, não se preocupe, das vezes que a gente soube que estava grávida, aquela preocupação, como é que vai ser, a gente ainda mora de aluguel, paga carro, não tem estabilidade ainda. Não se preocupe, Deus vai mandar a porção do seu filho. Aí a gente, a Uliana me ama, velho. Ela tá falando isso porque ela gosta de mim, ela sabe o tanto que eu desejei essa menina, né? Beleza, ela tem o Miguel, mas ela sabe da minha realidade também. E realmente, aquilo que você falou, que Deus, cada filho, Deus tem uma porção. Ele manda. Teve uma outra pessoa, que foi a cunhada da Débora, a gente estava na casa dela, uma dessas vindas da Débora dos Estados Unidos para o Brasil, e a Débora trouxe um monte de presente para Maria Eduarda. E ela virou e falou a mesma coisa que você falou, e ela nem te conhece.
falou assim, né, ela tem, acho que 4 filhos, se eu não estiver Uhum. enganado. Ela falou assim, Neto, nunca os meus filhos passaram necessidade, ausência de nada, porque cada filho que Deus manda a porção daquele filho, e é verdade. A Maria Eduarda, eu comentei isso com você, Uhum. a Maria Eduarda, se a gente for fazer conta do que a gente já gastou com a Maria Eduarda, foi o mínimo possível. Sempre tem alguém viajando trazendo alguma coisa. Sempre tem alguém da família trazendo alguma coisa, presenteando. Quando a gente vai ver, a gente vai gastar com coisas corriqueiras mesmo, que é de pai e mãe gastar Vocês são mais prósperos hoje ou antes dela chegar? Não, muito mais hoje. Muito Tá mais vendo hoje. como chega Ó, com pão? hoje eu vejo assim, o tanto que a família é importante, principalmente na vida do homem. Deus já fez isso lá atrás, quando ele criou tudo. Uhum. Ele viu que o homem estava sozinho, triste, solitário, foi lá e deu uma mulher para o homem. Daí começou a família. E, por exemplo, se você falar assim, o que você tinha de casar? Não tinha nada. Tinha mulher. Não tinha nem mulher, né? Antes, né? Depois ela. Aí depois a Abi, depois que casou, aí a gente começou a construir. E depois da Maria Eduarda, e as coisas começaram a andar. Então, assim, o filho ele é uma bênção não só para o casal, mas para a família como um todo. E Deus tem abençoado e prosperado a gente muito. A terceira coisa que eu aprendi depois de ser pai, essas duas coisas você falou, foi confirmação da outra pessoa que falou, foi a Aline, foi a frase mais icônica, assim, quando alguém vai falar de filho, eu sempre gosto de falar, inclusive meu vizinho de frente está grávido lá, estão grávidos, aí a gente foi levar um presente para eles e foi conversar um pouquinho com eles, e aí a Abi até falou assim, mas você não falou a frase da Aline que você gosta de falar? Eu falei assim, qual a frase? Filho a gente cria do jeito que dá. Porque assim, eu até costumo dizer, foge um pouco do Instagram, foge um pouco da rede social, da vida perfeita, da paternidade e da maternidade, porque não é bem assim. Vai ter dia que você vai ter que, igual, teve dias que a gente teve que acordar às 6 horas da manhã, 5 horas da manhã, sair de casa, porque tinha que trabalhar, deixar a Abi no trabalho, deixar a neném na minha sogra e trabalhar. Cara, isso é uma realidade que nenhum pai, nenhuma mãe quer, pegar seu filho dormindo 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, pôr no carro e ter que deixar seu filho dormindo num lugar. Por mais que você saiba que vai estar sendo bem cuidado. Você está criando do jeito que dá. É a sua condição ali no momento. A vida de Instagram, a vida das pessoas que tem lá uma comida, com nutricionista, com sal, Fazer carinha no prato, fazer desenho com Gente, pratinho. a vida da pessoa. A nossa vida foi o seguinte, você conhece muito bem meu sogro. Foi dando torresmo pra Maria Eduarda com 1 ano de idade. Chocolate com 6 meses. Eu acho que ele demorou. Chocolate com 6 meses. Essa foi a nossa realidade. A gente se adaptou à nossa realidade. Que é exatamente o que a nossa amiga Aline falou. Filha, a gente cria do jeito que dá. Se der pra fazer uma comida balanceada, show de bola, tá tudo certo. Quem tá certo é quem tá fazendo, ou quem não tá fazendo. Ninguém tá certo, ninguém tá errado. Você consegue fazer desse jeito, tá tudo certo. Eu não consigo. Por exemplo, as pessoas perguntam pra mim assim, Neto, você é muito permissivo com relação a Maria Eduarda com seu pai, sua mãe, seu sogro, sua sogra. Eu falei assim, sou permissivo. Por quê? Eles ajudam a gente a cuidar. Porque eles cuidam enquanto a gente trabalha. Inclusive, a Abi no começo ficava grilada, porque o Flávio dava tudo, né? Uhum. Tudo que os filhos não podiam fazer, eu vou deixar fazer. E a Abi, porque meu pai dá chocolate, meu pai dá doce, meu pai dá isso, dá aquilo. Assim, ó, na casa dele, regra dele, na nossa casa, regra nossa. Ele ama, a gente cuida. Entendeu? Então, aí na cabeça dela ficou bem tranquilo isso daí. Hoje, assim, a melhor coisa que eu vejo é o amor que a Maria Eduarda tem com o Flávio, por exemplo. Voinho. Voinho, é o voinho dela, Coisa mais linda do a mundo. paixão da vida dela. Então, assim, e a paixão da vida dele também. Então, às vezes as pessoas falam, você não tem ciúme? Nem zero ciúme. É o cara que tá cuidando dela quando eu não tô. E mesmo eu estando, é o cara que cuida. Entendeu? Ele pode dar doce, ele pode dar chocolate, ele pode dar torresmo, ele pode levar pro espetinho, fazer o que ele quiser, que eu não me importo. Porque eu não sei até quando ela vai ter ele. Entendeu? Eu não sei até quando eu vou estar aqui, talvez vai ser ele que vai terminar de cuidar. Então a gente tem que, como pai também, começar a ter alguns choques de realidade, Sim. principalmente com quem está perto te ajudando a cuidar do seu filho. Lá na igreja, por exemplo, se você nunca teve problema com os meninos, com as outras pessoas da igreja, porque todo mundo ajudou a cuidar do seu filho quando você estava dando aula para as crianças. O Miguel ele foi cuidado, ele andava no braço. A Manuela não quis, né, ser cuidada, A né? Juma, né? Mas o Miguel ele foi cuidado por todo mundo, ele ia com todo mundo. Com todo mundo. Ele lembra até hoje de uma vez que ele foi com você comprar pilha lá no mercado. No Moreira. Ele não esquece. No Moreira. O Miguel, eu lembro, assim, de você e o Rafael, vocês estarem organizando as coisas na igreja, o café da manhã, quando vocês ajudavam a cuidar do café. Tipo assim,
Vocês validando a gente para cuidar e para ensinar também. Uhum. E eu vejo isso hoje muito no nosso meio, da gente que está mais próximo, e com a Maria Eduarda também. Todas as pessoas que amam a minha filha e estão próximos a ela, que ajudam a gente de alguma forma a criá-la, estão validadas também a educar. E quando eu falo educar, não estou falando de bater, de judiar, não é isso. É ensinar. Sim. É o que a própria Bíblia fala, ensina no caminho. Então, por exemplo, eu tenho o Lucas. O Lucas, já viu como é que o Lucas conversa? Não, nunca reparei, não. Repara pra você ver, o Lucas, ele conversa lindo. Ele tem umas linguagens técnicas difíceis, é bonito, porque faz parte do trabalho dele. Ele fala algumas coisas que a gente pergunta assim, chat GPT, o que significa isso? E ele conversa com a Maria Eduarda do mesmo jeito. Do mesmo jeito, e a Maria Eduarda entende ele. Então, ele tá ensinando ela alguma coisa. A Maria Eduarda dá os piti lá e pede pra ir pra casa dele, você acredita? Então, assim, quando você é pai, você desmistifica muita coisa. Aí é onde tem aquele negócio que a gente falou, não tem fórmula mágica para criar filho. Nem manual. Então você tá inserido no meio onde todo mundo tá te ajudando, não seja aquele pai bobo, chato, que nada pode, não aceito, porque senão ninguém vai querer ficar perto de você e de seus filhos, nunca. E assim, o manual de um filho não aproveita para o outro. Não aproveita. Cada um você tem lá, por exemplo, desculpa te interromper, você tem lá o Miguel e a Manu. Totalmente diferente. A Manu demorou 1 ano pra Manu vir comigo. O Miguel não, já dava os bracinhos. Não, eu até rasguei o manual do Miguel, não serviu pra Manuela, não. Nada o dela a ver. Eu tô reescrevendo tudo de novo e vai. Uma coisa que você falou da questão da rede de apoio. Porque quando a gente fala, vou ser pai, eu tenho que pensar em tudo que envolve ser pai antes do filho chegar. Por que nós vemos hoje tantos problemas familiares? As pessoas elas não sentam para conversar antes da decisão. Aí tá construindo um avião com ele no ar. Né? Então, assim, por exemplo, você mãe e você pai. Tá, quem vai trabalhar fora, quem não vai? Você vai ficar em casa? Não, eu vou trabalhar fora. Então tá, a gente vai colocar um na creche? Não, eu com a minha mãe. Ah, é com a sua mãe. Ah, mas o que eles vão poder fazer? Ninguém conversa sobre isso antes. Por isso que a gente vê tanto problema de autoridade hoje, que a criança fala assim, tá, mas quem que eu vou obedecer? Quem que é meu dono? Porque as pessoas não conversam antes. Uma coisa que eu acho bacana, isso que você falou, Liana, é saber o seu papel. Saber o seu papel. Por exemplo, meu sogro e minha sogra, eles cuidam da Maria Eduarda enquanto a gente trabalha. Eles nunca, principalmente o meu sogro, nunca tomou o papel de responsabilidade nossa. De autoridade, nunca. Mas isso também vai muito de quem está do outro lado, no caso o pai e a mãe. Não é porque você tem uma rede de apoio que você vai deixar de ser autoridade na vida do seu filho. Esse ponto que você falou, a gente sofreu um pouco, porque a gente não planejou muito essa questão de creche. Do antes, né? Do antes. Hoje, com o segundo filho que a gente pretende ter, eu já trabalho para isso já penso nisso, porque eu não vou ter minha sogra para sempre, eu não vou ter meu sogro para sempre, vou ter minha mãe para sempre como rede de apoio. Eu já sofro já pensando quando a Maria Eduarda for para a escola. Como é que vai ser deixar ela o primeiro dia sozinha na escola? Porque já foi doído deixar ela na minha sogra, que eu sabia que ia cuidar com todo amor e carinho. Fico pensando na escola. Mas com o segundo filho, hoje eu já penso, não, sabe, já não vai poder estar trabalhando, já não quero que ela esteja trabalhando. Porque a gente vê o quanto a Maria Eduarda desenvolveu nos períodos de férias da Abi, por exemplo. Desenvolveu demais. O filho perto da mãe é outra coisa. Desenvolveu, assim, ela é muito inteligente. Eu digo assim, a Maria Eduarda eu só tive o trabalho de fazer. Mas ela tem a minha personalidade e a inteligência das outras pessoas. Graças a Deus, puxou a inteligência, por exemplo, do meu sogro. Mas hoje a gente pensa muito nisso. Nossa, a gente vai ter o segundo filho, você não vai estar trabalhando mais, se Deus quiser, porque eu quero que você cuide totalmente da casa e das crianças. Porque realmente no desenvolvimento isso faz uma diferença vamos falar sobre esse futuro. Nós vamos aqui para um breve intervalo, tá bom? O papo aqui vai rolando e eu te espero no próximo. Não vai embora, fica aí. As eleições estão chegando e está na hora de baixar ou atualizar o e-Título, o aplicativo da Justiça Eleitoral. Ele serve como documento oficial para votar. Se inscrever para ser mesário voluntário, isso se a sua foto aparecer na tela.
E tem mais, dá para consultar local de votação ou até justificar a ausência. Está disponível para Android e iOS. É só baixar. Voltamos, eu falei que era rápido. Neto, a gente falou da rede de apoio, a gente falou, você estava falando do segundo filho, né, de pensar no futuro da Ábia não estar no mercado de trabalho fora de casa. Uhum. A mãe vai trabalhar sempre, a gente sempre arruma um Trabalha jeito de muito, ganhar um dinheiro aqui trabalha e colar ali, mas igual E em casa trabalha muito mais do que muito fora. mais, sem nem comparação. Mas, olhando para você hoje, o neto pai e o neto filho, Uhum. o que você trouxe da sua infância para a Maria Eduarda e o que você deixou na sua infância e você não trouxe para ela? Acho que as dores, né? Tudo aquilo que eu vivi de dor, sendo filho de pai e mãe separado, hoje eu procuro não ser para Maria Eduarda. Hoje eu faço tudo para que meu casamento seja uma bênção, para que ela veja como eu trato a mãe dela, como que a gente é dentro de casa, como eu sou, com a minha sogra, com a minha mãe, com meu pai, com o pequeno, para ela ter essas referências. Foi coisas que eu não tive numa parte da vida, Uhum. né? Sendo filho de pai e mãe separados. Então, assim, a minha mãe, apesar de ter sido separada, minha mãe sempre deu muito amor pra gente, do jeito dela. Uhum. Vou te falar uma coisa desse negócio, é tão importante que a lembrança que eu tenho do eu te amo da minha mãe foi depois que eu casei. Porque ela tinha que trabalhar muito pra cuidar da gente. Então, não é que ela não amava a gente, ela só não sabia expressar isso. Então, como a gente casou, então, assim, agora eu só vou ser mãe. Uhum. Então ficou tranquilo. Então procuro esse amor, esse eu te amo, que eu não escutei tanto da minha mãe, por exemplo. Hoje eu falo pra Maria Eduarda o tempo todo que eu amo ela. Então essas coisas que eu não tive lá atrás, eu trago pra minha vida como pai. E as coisas ruins eu tiro de dentro para não errar com ela. Entendeu? Uhum. As lembranças ruins, as coisas ruins que eu vivi como filho, na ausência do meu pai, ou até mesmo com a minha mãe, até as tags que a minha mãe me deu, hoje eu procuro fazer de tudo para não descontar na minha filha. Aquele negócio assim. Logo agora que é a minha vez eu não posso? Agora que é minha vez, agora tem uma lei que não pode nem bater mais em filho, né? Mas brincadeiras à parte, até nisso eu procuro não errar. Um pai não bate no filho, um pai que educa, que vai bater no filho, ele não vai espancar, não vai fazer nada. Minha mãe nunca fez isso com a gente. Mas são coisas que eu trago para minha realidade de hoje. Eu não preciso de fazer o que a minha mãe fez para me educar a Maria Eduarda. Uhum. Não, foi uma bênção na minha vida, mas hoje eu consigo ser bênção de forma diferente. Então hoje, assim, eu procuro todo o amor e carinho que eu tive, eu replico, assim, 100 vezes mais na vida dela, porque eu sei que vai ser uma bênção para ela como filha. E ela vai procurar alguém igual o pai, né? Pra Claro. casar. Você vai ser o padrão para ela. Não o padrão a perseguir ou a abandonar. O pai, ele, para a filha, ele é o padrão a perseguir ou a abandonar, né? Então, assim, é muito importante você, pai, que nos vê, perceber. Se você, por exemplo, se você permitiria que a sua filha se casasse com alguém como você, dependente de como você responder essa pergunta, você vai ter que repensar a sua vida ou continuar e melhorar, né? É muito comum meninas procurarem homens parecidos com o pai ou totalmente diferentes. Tem os dois cenários. E os dois cenários são preocupantes. Porque se o pai é ruim e ela procura um diferente, um melhor, beleza. Mas e se o pai foi tão ruim, mas formou uma identidade nela, a tendência é ela procurar parceiros ruins igual o pai. Aí é aquele famoso dedo podre que a gente fala. Então, assim, é muito importante, né, você observar, né? Você é o exemplo que a Maria Eduarda vai levar
Pra vida toda. Isso é tão verdade, por exemplo, assim, você nós somos uma família, né, Juliana? Então tá aqui pra mim é tranquilo. Eu sou muito parecido com o Flávio, por exemplo, com o meu Uhum. sogro, muito parecido. Algumas pessoas até perguntam: "Ah, ele não é seu pai, não?" A gente é muito parecido. O que nos E até a Abby, mas a Elisele um dia estava falando: "Nossa, você tá até na chatice você tá igual o Flávio". Então isso realmente é verdade. A espontaneidade, a gente brincar, ser do jeito que a gente eu sou muito parecido com o meu sogro. Isso que você falou, automaticamente uma filha vai procurar alguém parecido com o pai. E eu pensando nisso, sendo esposo hoje, eu falo: "Não, eu quero que a Maria Eduarda queira alguém como eu sou". Então procure ser um marido melhor, trabalhar, ela entender que ela tem que ter um marido que trabalha, que zela, que respeita a mãe dela. Então tudo isso que a gente vê como referência, a gente tenta fazer. E a filha é tão bacana ser pai de menina. Ser pai de menino também deve ser uma bênção, mas pai de menino em especial. Aconteceu um episódio essa semana retrasada, até comentei com você, da referência que a filha tem, né? Ela vai ver você como referência. Por exemplo, a igreja. A gente exerce uma função de liderança na igreja, a gente é os primeiros a chegar na igreja e normalmente os últimos a sair. Então, ela não tem dificuldade nenhuma de ir para a igreja. Nenhuma de ir para a igreja, porque ela vê isso desde pequena, ela vê isso na gente. Então, às vezes você vai falar e seu filho não vai te ouvir, mas você vai fazer, ele vai fazer igual. Verdade. E o fato que aconteceu foi o seguinte: o meu sogro levou ela pro pula-pula, no shopping, e aí tava um dia tranquilo, de tarde eles deixaram ela pular sozinha. Eu voltei 2 dias depois, não deixaram ela pular sozinha. Não deixaram ela pular, porque tinha mudado a regra em 2 dias no shopping. E aí eu falei assim: não se preocupe, eu vou lá resolver esse negócio. Pode falar pro rapaz que eu vou lá resolver esse negócio. O que ela fez? Foi lá. Chegou lá e falou assim: o meu pai vai resolver esse negócio. Então agora tudo para ela, quando ela se sente constrangida, com medo de alguma coisa, ou alguma coisa não saiu do jeito que ela quer, ela fala: pai, resolve esse negócio. Então a figura paterna, principalmente para uma filha mulher, é muito importante. Claro. Então, eu não tive isso, a minha irmã não teve isso, principalmente como mulher, do meu pai. Teve muito do pequeno, mas não chega a ser um pai, né? Eu vejo que a minha irmã até sofreu muito com isso, mas eu vi isso muito da Abby como eu sou. O quanto os dois são parecidos e o quanto que o Flávio construiu uma, uma afinidade, um respeito com a filha. Pra mim, namorar era a mesma coisa de passar namorando com meu sogro, entendeu? Eu falo: Uhum. "Ô, eu tô namorando com a Águia, eu tô namorando com meu sogro", tanto que eles são parecidos. Ele construiu uma relação que hoje eu falo assim: "Não, eu quero construir com a Ábia", eu tenho referência também dele como pai, que eu quero construir com a Maria Eduarda, o que ele construiu com a Ábia, porque realmente isso faz diferença, isso que você falou. A filha sempre vai tentar procurar alguém o mais parecido possível com o pai, ou vai sair fora porque ela não quer alguém que Uhum. feriu a mãe, que não foi um provedor dentro de casa, que não foi alguém que aproximou ela de Deus. Então, realmente, isso aí é uma fórmula. Isso aí, Uhum. isso aí eu posso dizer para você que realmente isso é uma fórmula. A criança, principalmente a mulher, ela vai ter referência do pai. O que o pai ela vai querer alguém para ela, ou não vai querer ninguém naqueles moldes. Porque depende do espírito que está dentro dela. Porque se a menina ela tem um espírito desbravador, É a Maria ela, Eduarda, no ela vai caso. saber romper com o Uhum. que é ruim. Então ela fala assim: meu pai foi ruim, eu não quero ele, eu quero alguém diferente. Sim. Mas se ela tem uma natureza passiva, ela vai achar que a vida é só aquilo. Aí é o dedo podre, aí é onde ela vai achar sempre um ruim, igual o que ela tem. No meu caso é muito difícil, porque ela não é nada passiva, né? Né? Então a gente tem que analisar até para quem a gente tem que analisar quem o nosso filho é. Porque como ele a gente vai ver que padrão ele vai repetir ou romper. Uhum. Né? Então a dúvida tem a natureza de romper. De romper, exatamente. Então você tem que trazer um exemplo muito bom para que ela fale assim: compensa romper, não, dá para manter o mesmo time jogando. É. Né? É o que a Então não gente é tenta fácil. fazer, porque ela tem realmente essa natureza de romper, assim. Né? Então é muito importante eu saber quem é o meu filho, né? Para que ele saiba um dia quem eu sou para ele, né? E é muito importante. E Neto, assim, para a gente fechar aqui, agora essa câmera aqui é a sua. Esse aqui? Fala com os pais.
Fale, que você puder dar um recado para quem está pensando, eu quero ser pai, hoje eu sou pai, está complicado. Como que apanhado você dá da sua paternidade? Bom, o primeiro recado que eu dou é seguir um princípio bíblico. Para você que quer ser pai, crie o seu filho no caminho. E o caminho é o caminho de Jesus. O caminho é levar seu filho para a igreja, ler a Bíblia junto com seu filho, cantar canções junto com seu filho, pregar Jesus para seu filho. Primeiro passo é esse para quem quer ser pai. Primeiro é fazer isso, Uhum. e depois replicar isso na vida do seu filho. A segunda coisa é, seja pai. Não seja só um cara que fez um filho, Que paga a conta. mas seja pai. Pagar a conta é a coisa mais fácil do mundo. Agora, ser pai é difícil. Uhum. Trocar fralda, ajudar nas tarefas de fazer mamar de madrugada. E quem sou eu, né? Pai só de um filho, às vezes para dar esse conselho, mas sendo pai eu posso dar esse conselho. Seja pai, ajude sua esposa, fale que ama o seu filho, isso é muito importante. Para mim que não tive, fazer isso para Maria Eduarda e saber que ela entende isso é muito importante. Então fala que ama. Hoje as pessoas não querem ter filho porque tem medo da dificuldade financeira. E eu posso dizer para você, para cada filho que você tiver, Deus vai dar uma porção para o seu filho. Para cada desafio que você tiver financeiro, Deus vai te dar recursos para que você ganhe dinheiro para você romper esses desafios, sabe? Então, assim, eu posso dizer que eu sou um exemplo daquilo que Deus tem feito através da minha filha. Depois que a Maria Eduarda veio, a prosperidade veio. Então, para você que está do outro lado aí, que tem dúvida se eu tenho ou não tenho, tenha filho. Que jeito que você vai criar? Do jeito que der. Vai criar. Vai criar. A minha não morreu, vai fazer 3 anos, a minha mulher deixava a planta morrer, a minha tá lá firme, linda, maravilhosa. Tenha filhos, Deus vai te abençoar, vai te dar recursos. E filho é uma bênção. Juliana, você tem 2, você sabe disso. Eu quero partir pro segundo. E tenha filhos, crie no caminho e ensine todos os dias os princípios de Jesus para o seu filho, que é a melhor coisa do mundo é ter filho. Não tem outra explicação. A palavra do Senhor diz que os filhos são herança do Senhor. E quando nós falamos de herança, a visão que a sociedade tem da herança é um dinheiro que chegou para resolver seus problemas. Então é mais ou menos isso. O seu filho, ele vem com uma bagagem de prosperidade. Só que a herança que você não cuida bem, você gasta ela toda e você fica sem. Então significa que você precisa cuidar do seu filho, você precisa multiplicar os caminhos dele, multiplicar você na vida dele, para que essa herança cresça e não venha a faltar lá na frente. Exatamente. Né? Então, assim, Neto, obrigada por ter vindo aqui, foi muito bom. Uma hora eu trago você aqui de novo. Ter contribuído. Ah, com certeza. É bom a gente se ver, né? Exemplos de pessoas normais, falei assim, nossa, eu não estou sozinho, nenhuma experiência é única, né? Não é. E, então, assim, obrigada por você ter vindo aqui, trazer sua experiência para nós. Que o Senhor Jesus abençoe sua casa, sua família, que traga mais um neném. E para você ver que Deus vai mandar mais uma trouxinha junto. E vem. Se eu soubesse que filho trazia tanta prosperidade, já tinha feito uns 10 já. Mas filho é uma bênção. É isso. E assim para você em casa, filho é a herança do Senhor. Eu sei que talvez nesse momento algumas pessoas estejam me vendo, eu tentei ser pai e mãe biologicamente, não consegui, né? Então Deus não tem herança para mim, não. Deus tem herança para você. Eu vi muitos casos de pessoas que haviam desistido e Deus fez herança, mas ainda que não seja uma herança biológica, você pode adotar. De repente você não vai adotar, mas entenda, um filho, qualquer criança que passar ao longo da sua vida, você pode gerar um impacto na vida dela e ela pode representar uma herança de Deus em você. O caso do padrasto do Neto é um exemplo disso. Claro. Né? Então, o Neto foi herança na vida dele. E então é isso, as crianças estão aí para que nós cuidemos dela, porque elas são a nossa herança. Se não nasce criança, mais a sociedade acaba. Então nós percebemos que eles são a continuidade da nossa semente. Então, feliz Dia dos Pais para você, feliz Semana dos Pais, que o Senhor Jesus abençoe a sua paternidade, que você perceba os erros que precisam ser corrigidos, que você dê continuidade nos acertos e olhe para dentro de você. Você permitiria que seus filhos se relacionassem com alguém como você? Se a resposta for não,
Dá tempo ainda. Sempre é possível você voltar atrás, lembrar de onde você caiu e recomeçar. E estamos aqui, Alô Criançada, para trazer reflexão na criação de filhos e que você compartilhe, nos ajude compartilhando esse programa, compartilhando esse conteúdo, entre nas nossas redes sociais, ajude a Alô TV a crescer e cresça junto também. Eu agradeço a sua presença, fique com Deus e até a próxima.